Enquanto a luz dourada filtrava pelas janelas do café e aquecia as pequenas mesas de madeira que já tinham testemunhado anos de conversas sussurradas e manhãs silenciosas, Samuel segurava sua xícara de café entre as mãos, deixando o calor atravessar suas palmas como se pudesse derreter um pouco do frio que se instalara em seu peito ao longo dos últimos anos, enquanto seu filho de 8 anos, Lucas, mexia seu chocolate quente com uma concentração tão intensa que fazia Samuel sorrir, porque Lucas sempre encarava as coisas mais simples com a mesma admiração que Samuel desejava ainda ter, a mesma admiração que ele perdeu no dia em que Clara desapareceu sem dizer adeus, deixando para trás um buraco que nunca deixou de ecoar, um silêncio que nunca realmente se calou, e agora ali estava ele, sentado no café que se tornou um refúgio para os dois, um lugar onde o calor do ar tentava combater o inverno do lado de fora e o inverno dentro dele, um lugar onde ele tentava reconstruir uma vida, quebrada de formas que ele ainda lutava para entender, lembrando de como, na primeira vez que entrou naquele café sozinho, sem Clara ao seu lado, sentiu como se o mundo inteiro tivesse inclinado, como se cada cadeira, cada xícara, cada risada das mesas ao redor o ferisse com lembranças que ele desejava apagar mas também temia perder, porque esquecer Clara parecia perdê-la de novo. E a voz de Lucas de repente cortou seus pensamentos quando o menino apontou animado para a janela e disse: "Olha, aquele homem com o cachorro, pai." E Samuel seguiu o dedinho dele e viu um senhor caminhando com um beagle usando um suéter natalino ridículo, e ele riu baixinho, bagunçando o cabelo de Lucas enquanto um calor fugaz surgia dentro dele, um calor que ele não sentia há tanto tempo que sempre hesitava em confiar, como se a felicidade pudesse escorregar pelos dedos outra vez, assim como Clara escorregou, e ele ainda lembrava das manhãs em que ela aparecia atrás dele enquanto ele fazia café e o abraçava por trás, rindo enquanto roubava um gole da sua xícara, e então, repentinamente, o sino acima da porta do café tocou suavemente, aquele som delicado que sempre anunciava a chegada de alguém mas nunca mudava o ritmo do mundo, exceto hoje, porque mudaria, pois quando ele virou a cabeça quase sem vontade para ver quem tinha entrado, a voz de Lucas atravessou o ar como um raio. "Pai, é a mamãe." E por um segundo Samuel sentiu o mundo se quebrar, não de forma explosiva, mas como gelo rachando. Sob a superfície de um lago, suave porém devastador, e ele virou devagar, segurando a borda da mesa sem perceber, o ar travado na garganta enquanto seus olhos viam aquilo que sua mente se recusava a aceitar, porque Clara estava ali, Clara, de pé alguns passos além da mesa deles, com o cabelo ruivo caindo sobre os ombros como sempre caía nos dias em que ela estava mais feliz, o rosto iluminado pelo sol que a fazia parecer ao mesmo tempo real e irreal, como se estivesse surgindo de um sonho que ele havia se proibido de ter porque doía demais, e ele sussurrou: "Clara", quase sem voz, carregando incredulidade, saudade e medo, e ela virou ao ouvir seu nome, os olhos se arregalando com o reconhecimento que fez algo dentro dele ruir, e ela disse Samuel com uma voz suave, trêmula e dolorosamente familiar, e de repente ele estava de pé sem lembrar de ter levantado sua xícara batendo na mesa enquanto Lucas permanecia ali, de olhos arregalados, sem entender a tempestade que explodia ao redor deles, porque para Lucas ela era apenas uma foto guardada, uma história de hora de dormir, uma sombra que ele nunca conheceu de verdade, e enquanto Samuel olhava para ela, todos os anos de luto e perguntas sem resposta o atingiam como uma onda gigantesca. Por quê? Porque ela desapareceu? Porque o deixou se afogando em responsabilidades e tristeza? Porque deixou Lucas sem mãe? E Clara deu um passo frente, lágrimas se formando quando ela disse: "Eu sinto muito, Samuel, eu sinto tanto. Eu nunca quis deixar você, nunca quis deixar ele." E o pedido de desculpas cortou Samuel por dentro porque não era suficiente. Não depois de 5 anos acreditando que ela estava morta, imaginando todo tipo de cenário, acreditando que ela talvez tivesse escolhido abandoná-los, e ele sentiu a raiva se misturar com choque quando perguntou: "Você faz ideia do que fez com a gente, Clara?" A voz trêmula com o peso de tudo que carregou sozinho, e ela sentiu, chorando, dizendo: "Eu achei que era o melhor, achei que desaparecer era a única forma de poupar vocês, eu estava doente, Samuel, muito doente,
E não queria que vocês me vissem morrer. Não queria que Lucas crescesse lembrando de mim definhando diante dele. E Samuel recuou um pouco porque não sabia disso, não sabia de nada, porque ela guardou a verdade escondida, deixando-o com nada além da sensação de que ela escolheu ir embora, que não os amava o bastante. E Lucas olhou para os dois e perguntou baixinho: você é a minha mamãe? E Clara se ajoelhou, a voz trêmula enquanto dizia sim, amor, eu sou sua mamãe e amo você mais que tudo. E Lucas observou o rosto dela com curiosidade infantil, tentando juntar as histórias que ouvirá e a mulher real diante dele. E Samuel sentiu o coração se contorcer porque ver aquilo, ver Clara falando com Lucas pela primeira vez, era algo que ele imaginou tantas vezes que doía. E os dias que seguiram foram caóticos, cheios de emoção, porque Samuel não confiava nela totalmente, mas também não conseguia afastá-la, não quando Lucas a olhava com fascinação, não quando seu próprio coração traía sua razão toda vez que ela sorria daquele jeito doce que sempre o desmontou, e eles começaram a se encontrar todas as tardes no café, recriando aquele ritual que costumava ser o começo de tudo para eles, quando passavam horas conversando sobre sonhos, planos e a vida que queriam construir juntos. E agora aqueles encontros eram cheios de tensão, de cuidado, de medo de reabrir feridas que nunca tinham cicatrizado. E Clara explicava aos poucos, ao longo de muitas conversas, como a doença tinha sido grave, como os médicos não lhe deram esperança, como ela acreditou que sumir era um ato de amor, quando na verdade era um ato de medo. E Samuel ouvia em silêncio, lutando com todas as emoções possíveis, lembrando das noites em que chorou escondido para Lucas não ouvir. Lembrando de como tentou ser pai e mãe ao mesmo tempo, como lutou para manter a vida dos dois estável enquanto seu próprio coração estava estraçalhado. E mesmo assim, por baixo da dor, o amor que ele sentia por ela começava a despertar de novo, fraco no início mas real, porque ele nunca deixou de amá-la de verdade, apenas enterrou esse amor para conseguir sobreviver. E conforme os meses foram passando, os três foram criando um novo ritmo, um laço novo feito de pedaços quebrados cuidadosamente recolocados, Lucas ficando mais próximo de Clara conforme ela aprendia a ser mãe outra vez, e Samuel observando tudo com carinho e medo, porque abrir o coração significava arriscar perdê-la de novo, arriscar um novo colapso que talvez ele não conseguisse suportar. E numa noite de inverno, depois que Lucas adormeceu encolhido no sofá com um cobertor, Clara e Samuel ficaram sentados na sala iluminada apenas pela lareira, as chamas lançando sombras suaves nas paredes, e Clara falou primeiro, a voz baixa enquanto dizia: eu não posso mudar o passado, Samuel, não posso desfazer o que fiz, e vou me arrepender disso até meu último dia, mas eu quero um futuro, eu quero consertar isso, eu quero ficar com você e com o Lucas, se você conseguir me perdoar. E Samuel a olhou longamente, lembrando da mulher por quem se apaixonou, da mulher que dançava descalça na cozinha, que sonhava com ele, que o abraçava como se ele fosse tudo, e percebeu que apesar de tudo, apesar de toda dor, ele ainda havia, ainda amava, ainda queria, e estendeu a mão, segurando a dela com cuidado e dizendo: eu não quero viver mais nas sombras, eu quero voltar para a luz, com você, se você realmente estiver aqui para ficar. E Clara apertou a mão dele enquanto lágrimas escorriam, dizendo: eu estou aqui. Eu não vou embora nunca mais. E quando se abraçaram, parecia que o universo soltava um suspiro junto com eles, liberando os anos de tensão que sufocavam seus corações. E conforme os dias se tornaram semanas e as semanas meses, suas vidas voltaram a se entrelaçar devagar, reconstruindo confiança com conversas longas à noite, reconstruindo amor com beijos suaves na cozinha, reconstruindo família com as risadas de Lucas correndo pela casa de manhã. E Samuel percebeu que segundas chances não são dadas, são construídas, e a deles crescia mais forte a cada dia, alimentada pelo perdão, sustentada pelo amor e curada pela esperança. E quando a primavera chegou derretendo o último pedaço do inverno, a casa já não era mais assombrada pela ausência, mas preenchida por calor, por risos, por aqueles pequenos sinais de que o amor pode voltar mesmo depois de anos desaparecido. E talvez esse fosse o milagre que eles esperavam, a prova de que coisas quebradas podem ser consertadas, de que famílias podem ser reconstruídas,
de que amor perdido pode ser amor encontrado, renascido ainda mais brilhante. E quando Samuel viu Clara e Lucas brincando no quintal numa tarde ensolarada, sentiu algo que não sentia há anos: paz, paz verdadeira, e soube então que essa segunda chance, esse reencontro impossível que começou num café pequeno numa manhã de inverno, não era apenas destino ou coincidência, mas o início de uma nova vida para os três, uma vida construída com dor, curada pelo tempo, fortalecida pelo amor e destinada a durar. Porque algumas histórias não acabam quando tudo desmorona. Algumas histórias recomeçam exatamente no ponto onde foram quebradas.